Nossa, depois dessa piada maravilhosa aí de física, né? Nós falamos, stand-up, fizemos aqui, na aula anterior, o estudo da equivalência lógica, né? Falei que cai bastante, principalmente a equivalência das condicionais, tá? Equivalência da condicional, que é a regra 4 e regra 5. E aí nós falamos que essa regra número 5 tem uma observação, não é uma regra nova. A observação que está ali embaixo ainda é a regra 5. Só que nós atribuímos ela, eu falei, brinquei assim, daqui para lá e de lá para cá, né? Daqui para lá que a gente fala a regra 5 é o quê? Quando eu troco o se então pelo ou. E aí nós falamos, o contrário também pode acontecer. Eu pegar o ou e trocar pelo se então, beleza? Desde que eu respeite a mesma regra que era negar a primeira proposição e repetir a segunda, tá bom? Então vamos fazer aqui agora, eu fiz exemplos na lousa, mas vamos, e fiz os exemplos na lista, mas vamos aplicar aqui em mais, aqui 2, 3, apenas para reforçar isso, 4, alguns exemplos a mais. Vou começar aqui de um que a gente usou muito na aula, né? Eu até falei que da forma que eu estava falando, ele não poderia ser dito, não poderia falar, por exemplo, se beber não dirija, mas assim posso, ó, por exemplo, se bebo, então não dirijo, né? Qual que é a forma equivalente? Olha lá, uma questãozinha que caiu na FCC já, ó. E fácil, bem simples, ó. Uma afirmação equivalente, a afirmação se bebo, então não dirijo, seria qual das alternativas? Bom, eu falei para vocês o seguinte, na hora da prova, compensa muito você usar a forma simbólica. Não ficar escrevendo a frase, usar a simbologia. Por exemplo, se bebo, então não dirijo. Como que nós podemos colocar na forma simbólica? Se bebo, eu vou usar uma letra para simbolizar. Normalmente nós usamos a primeira proposição com a letra P. Se bebo, então, olha lá, flechinha, né? Se então, não dirijo. A segunda proposição, normalmente, nós chamamos de letra Q. Se nós aplicarmos a primeira regra para a condicional, que é a regra 4, a regra número 4 manda eu fazer o quê? Vamos ver. Manda eu inverter a ordem disso aqui e negar as duas. É o inverte, inverte, nega e nega, tá certo? Inverte e nega ficaria como? Este termo todo ele viria para o começo e este termo aqui todo ele iria para o final. Só que ao mesmo tempo eles iriam negados. Eu vou inverter e negar. Detalhe, como já existia um não na segunda parte, ele vai ganhar um não pela regra. Esse é o não que existia e esse é o da regra. Eles vão ser cancelados, vão ser anulados. Então vai ficar apenas que condicional. Agora aqui não tinha nada, ó. Então ele vai ganhar a negação. Negativa do P. O P no começo nós tínhamos associado a bebê, não era? Bebê. E o negativa do que era o não dirigir, correto? Não dirigir. Se eu invertir a ordem, esse não sumiu, vai ficar como? Afirmativo, né? Se eu dirigir ou se eu dirigir, então não bebo. Se dirijo, então não bebo. Qual a alternativa que diz isso? Se dirijo, então não bebo, letra E. Tá claro o que nós fizemos, então? Nós usamos uma simbologia para fazer a regra. Professor, poderia escrever a frase? Pode, mas às vezes ficar escrevendo a frase demanda tempo, né? Ou ficar rabiscando, muita prova também pode confundir. Mas o que nós fizemos ali seria isso aqui, ó. Se eu fizesse com a frase, ó. A frase era, se bebo, então não dirijo. O que eu acabei de fazer seria isso aqui, ó. Mesma coisa, só que com a frase. Este termo iria para o começo, só que negado. E este iria para o final, só que negado também. Detalhe, você vai ver que eu vou falar a mesma coisa. Aqui tinha um não e aqui tem um não. Vai ficar apenas se dirijo. Vírgula. Então, aqui estava bebo, vai ganhar o não. Não bebo. Tá claro isso para todo mundo? Então, isso daqui é a mesma coisa daquilo ali. Eu prefiro e eu gostaria que vocês treinassem bem para fazer dessa forma, porque assim é mais rápido, tá? Assim é bem mais objetivo. Professor, não vou conseguir. Não tem problema, então faz daquele jeito. Tem que ter segurança na hora de fazer a prova. Letra E de elefante.
Olha essa questão aqui, ó. As proposições, aqui é uma assertiva agora. As proposições. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra não será bem sucedida. Aí ele diz que a outra frase, que seria, se o delegado prender o chefe da quadrilha, então a operação agarra será bem sucedida. E ele está me dizendo que essas duas são equivalentes. Essa é uma prova CESP. CESP é assertiva, então eu devo saber se ela é certa ou errada. Ou seja, se elas são equivalentes ou não são. Se elas forem equivalentes, eu marco certo. Se elas não são equivalentes, eu marco errado. Será que as duas frases são equivalentes? Vamos pensar. E como que eu vou começar a elaborar aqui a forma com que eu vou resolver essa questão? Se ele está falando de equivalência, a primeira coisa vai vir na minha cabeça. Regra 4 ou regra 5. Beleza? Regra 4, inverte, inverte, nega e nega. Será que ele fez o inverte e nega nessa frase? Vamos ver. Na primeira, lá na original, na primeirinha onde ele abriu as aspas lá, estava escrito assim, ó, se o delegado não prender o chefe da quadrilha, correto? Esse era o começo. Vai lá no comecinho da outra frase que ele me sugeriu. Ele falou, se o delegado prender o chefe da quadrilha. Então, se eu comparar só a primeira parte com a primeira parte, ele tirou o não. Não tirou? Só que, para ser equivalente, basta tirar o não? Eu teria que trocar a ordem. Então, onde estava escrito o delegado não prender, deveria ser jogado para o final da frase. Tirar o não, de fato. Tem que tirar o não, mas jogado para o final da frase. Ele não inverteu a ordem, ele só tirou os nãos dali. Então, essa frase, só olhando dessa forma, eu já sei que está errada essa equivalência. Elas não são equivalentes, porque ele retirou o não, mas não inverteu a ordem da frase. Tá certo? Compare as duas. Ele arrancou o não, mas não inverteu a ordem. Professor, mas vamos fazer ali, para ficar mais didático, para eu conseguir revisar na hora do estudo sozinho lá, você está sozinho em casa, está revisando, como que eu vou lembrar de tudo isso que nós estamos falando? Então, vou fazer das duas formas. Primeiro, eu vou fazer aqui uma forma simbólica para essa frase, e depois eu vou fazer ali. Vou escrever também. Tá? Vamos com calma. Por enquanto, nós não estamos com pressa, porque esse tipo de questão deve ser analisada mesmo para a gente aprender os detalhes. Né? Não vale a pena atropelar o conteúdo aqui. Então, a primeira frase que ele me deu ali. Se o delegado não prender o chefe da quadrilha. Não prender, negativa de P. Beleza? Porque é não prender que ele começou. Então, ó a flechinha. A operação agarra não será bem sucedida. Beleza? Então, vou colocar... Inclusive, eu vou usar uma simbologia diferente aqui. E eu posso usar a simbologia que eu quiser, desde que eu respeite os conectivos. Os conectivos eu não posso inventar moda. O conectivo E é aquele Vzinho de cabeça para baixo. O OU é o V minúsculo. O OU é sublinhado. Mas eu posso escrever, por exemplo, ó, não prender o chefe da quadrilha. Então, não será bem sucedida. Vou escrever assim, ó, não será... Vou colocar assim. Não será bem sucedida, beleza? Eu posso usar uma simbologia que eu quiser aqui. Posso usar Q, posso usar S. Isso aqui nem importa muito. O que eu não posso inventar moda é aqui, ó, na flecha. Porque a flecha traduz o se então. Então, estou falando, se não prender, não será bem sucedido. Beleza? Qual é a forma equivalente? Aplicando pela regra número 4. Pela regra número 4 seria inverter isso aqui. Para o começo, a mesma coisa. Ó. Inverter isso aqui para o final, mas também negar as duas partes, correto? Então, esse não com esse não vai sumir. E esse não com esse não aqui também vai sumir, correto? Beleza. De acordo com a simbologia que eu atribuí aqui, a frase correta deveria ser: se a operação foi bem sucedida, então o delegado prendeu o chefe da quadrilha. Tá certo? Ele fez parecido, mas não fez igual. Ele não trocou essa ordem do jeito que está escrito aqui, ó. Se não for bem sucedida, devia estar no começo. Então prendeu o chefe da quadrilha. Vou repetir. Se foi bem sucedida, no começo. Então, prendeu o chefe da quadrilha, no final. Está ao contrário, não está a última frase? Então, não é equivalente. Está errado este item. Tá? Por causa do detalhe da inversão apenas. Tá?
Então, a gente, se tivesse resolvido uma quantidade de questões sobre equivalência e percebesse ali na leitura que ele não inverteu a ordem, já mataria a questão. Nessa primeira leitura, a gente já mataria que ela está errada. Tá? Então, vamos fazer ela escrita aqui para detalhar um pouco mais. Vou abreviar um pouquinho só para não ficar escrevendo tudo. Se o delegado não prender, né? Foi a forma que ele deu no começo. Não prender, vou abreviar aqui. O chefe da quadrilha, não sei o que lá. Então, a operação agarra, a operação, vou abreviar aqui também, não será bem sucedida. Pronto, abreviei um pouquinho aqui. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar essa proposição e mandar para o começo. Essa é a regra 4. Pegar essa que estava no começo e mandar para o final. E negar as duas. A regra manda inverter, inverter, negar e negar. Olha lá, neguei. Só que detalhe. Tá chiando de novo? Ih, pessoal, a gente tem que dar um jeito nessa caixinha aí, hein? Porque tem muita gente na sala, né? Tem muita gente e aí realmente fica ruim. Vou tentar falar com o microfone um pouco afastado aqui assim, ó, para vocês tentarem escutar um pouco mais a minha voz, tá? Aí o pessoal dá uma olhada aí. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó, o não lá do começo, que já existia, vai ser cancelado com esse que é da regra. Ó. Concordam comigo? Esse com esse vai sumir. Então, a frase vai ficar, ó, se... Que lá tem que vir para cá, ó. A operação... Se a operação foi bem sucedida, o tempo do verbo também não tem muito problema, tá? Se a operação foi ou será bem sucedida, ele inclusive na última que ele coloca, ó, ele coloca o verbo lá no futuro, né? Será. Então, se a operação, vou colocar assim, fica meio esquisito, mas não tem problema. Será bem sucedida, então... O que acontece com esse não aqui também? Vai sumir com esse, ó. Então, o delegado prendeu o chefe da quadrilha. Prende o chefe da quadrilha. Prende. Oi. Aí, melhorou um pouco? Como é que tá? Melhorou? Pessoal, então, o que ele trouxe de equívoco ali foi não ter trocado a ordem da frase. Ele fez um pedaço certo e outro pedaço ele não fez. O certo foi ter retirado os nãos. Ele retirou, mas ele não inverteu a ordem da frase. Então, não é equivalente. Ele tem que fazer as duas coisas certinhas. Tá bom? Então, o item número 2, errado. Vamos aqui na número 3, ó, parecido. Olha como que o recado que todos os professores dão aí sobre sempre conhecer bem a banca é algo interessante e... Talvez essas duas questões aqui na sequência sejam mais importantes para vocês perceberem isso. Essas duas questões são CESP. Como que as bancas trabalham? Olha aqui, galera. Ele inventou uma frase sobre prender o chefe de quadrilha. E aqui ele deu uma outra frase praticamente com a mesma estrutura. Ele brincou apenas com o quê? Com a historinha. Mas a estrutura em si é muito parecida. Olha lá, ó. Vamos ler. Caso a proposição se a embasa promover ações de educação ambiental, então a população colaborará para a redução da poluição das águas. E aí ele diz que essa frase é verdadeira. E uma outra proposição, vamos ver a outra que ele vai me dar. Ó. Se a embasa não promover ações de educação ambiental, então a população não colaborará para a redução da poluição nas águas. Também será verdadeira. O que ele está dizendo quando ele fala que uma primeira é verdadeira e uma segunda é verdadeira também? Ele está dizendo que elas são equivalentes entre si. Olha lá o conceito que nós discutimos. Então, o enunciado dessa questão já é perigoso. Porque no dia da prova, se você ficar viajando demais na maionese, você vai ficar se perguntando, pô, mas ele falou que é verdadeira? O que eu tenho que fazer? Jogar na tabela a verdade? Se ele está dando valor?
Não, ele está comparando. Ele falou, ó, eu dei uma primeira frase, é verdadeira. Se essa segunda é verdadeira também, em outras palavras, ele está dizendo que elas são equivalentes entre si. Porque uma verdadeira com outra verdadeira, olha lá a nossa definição da aula, ó, com bastante critério nisso. Qual que é a definição de equivalência? As proposições compostas serão equivalentes caso possuam, em qualquer circunstância, os mesmos valores lógicos. Não foi isso que ele fez na questão? Ele deu uma frase com um valor verdadeiro e uma outra com valor verdadeiro também. Então, implicitamente, ele está te perguntando se elas são equivalentes. Está claro isso para vocês? O comando da questão? O que ele pediu? Então, ele não usou igual ele usou na anterior. Ele não usou isso aqui, ó. Ele não falou a palavra equivalência. Ele pediu isso de uma outra maneira. E é importantíssimo a gente perceber. Ele pediu uma equivalência falando de outra forma. Falando que uma frase é verdadeira e a outra também. O que isso significa? Que elas são equivalentes entre si. Mas será que são? Eu tenho que julgar, tenho que verificar se elas são. Se forem equivalentes realmente, eu marco certo. Se não for, eu marco errado. O que aconteceu? Ele contou uma historinha lá. Se embasa promover alguma coisa. Na primeira frase. E na segunda frase, ele falou, se embasa não promover alguma coisa. Ele negou. Ele pegou uma que estava falando, se embasa promover, e colocou uma outra que falou, se embasa não promover. Só observando isso, eu já sei que não é equivalente. Por quê? Acabei de explicar. Para ser equivalente, eu tenho que negar, mas tenho que inverter. Então, esse negócio de promover não deveria estar no começo. Deveria ter sido jogado para o final da frase. Tá? E aí, vamos ver a segunda parte, só para comparar. Lá na primeira frase, na primeirinha aqui, ó. Ele fala, então, ó a segunda. Então, a população colaborará para alguma coisa. E aí aqui, também, depois do então a população não colaborará. Então ele pegou cada pedacinho e negou. Antes do então, negou. Depois do então, negou. Essa parte está ok. Mas ele não pode só negar para ser equivalente. Ele tem que negar e inverter a ordem. Se ele só negar, não é equivalente. Na condicional, o que é condicional? Uso do se então. Ou seja, no se então, para ser equivalente, eu vou negar e inverter. Beleza? Então está errado, não está? Porque ele só negou, mas não inverteu a ordem. Está claro isso para todo mundo? Beleza? Fica fácil assim a questão. Principalmente a questão de certo e errado. Não dá para errar se a gente perceber logo isso no começo. É só olhar a posição e a negação. Nego, mas inverto. Isso. A fórmula também fica interessante, ó, porque a fórmula é a própria fórmula. Se eu escrever a fórmula aqui, vamos lá. Vou apagar. A formulazinha é, para esta frase, se embasa promover não sei o que lá. Vou fazer aqui, ó. Se embasa promover. P, ficou bacana, porque é a letra P mesmo. Então a população colaborará. Vou colocar um C aqui, colaborará. Beleza? Para ser equivalente, utilizando a nossa regrinha 4, o que eu teria que fazer? Inverter isso para o começo, inverter isso para o final e negar as duas partes. Então, a frase correta, se ele apresentasse uma correta ali, que não foi o caso, ele deveria colocar, se a população não colaborará ou não colaborou, o tempo do verbo pouco importa, então a Embasa não promoveu ações de educação ambiental. Então, ele teria que trazer negação de colaborar, seguido da negação de promover. Tá certo? Ele trouxe invertido. Então, tá errado. Facinho? Demais. Até eu que sou bobo aprendi. Vamos ao número 4? Essa 4 é de múltipla escolha, já não é assertiva. Mas se a gente entendeu tudo que falamos até agora, fica bem tranquila. Durante uma sessão no plenário da Assembleia Legislativa, o presidente da mesa fez a seguinte declaração dirigindo-se às galerias da casa. Se as manifestações desrespeitosas não forem interrompidas, então eu não darei início à votação. Essa declaração é logicamente equivalente, aqui está bem claro o que ele quer.
ele quer que você aplique uma equivalência lógica. Antes de olhar nas alternativas, que vão vir a seguir, já vamos discutir ela? Vamos lá. A frase que ele me deu, a condição que ele criou foi: se as manifestações não forem interrompidas. Então já perceba que a frase original tem negação, né? Então vai acontecer aquele negócio. Se já tem, eu tiro, né? Quando não tem, eu acrescento. Então você já vai saber que esse não vai sumir. Então não darei início à votação. Vamos fazer simbólico ali? Vamos lá. Simbolicamente vai ficar muito fácil, ó. Acompanhe aqui comigo. Se as manifestações desrespeitosas não forem interrompidas, posso colocar assim, ó, não forem interrompidas, beleza? Todo mundo vai entender, né? Se as manifestações não forem interrompidas. Então, não darei início à votação. Não darei início, vou colocar assim, votação. Isso aqui não é verdade não, tá? É V de votação. Se não interromper, não darei início à votação. Como que eu faço uma equivalência dessa frase? Mesmo jeito. Isso vai para o começo e isso vai para o final. Só que eles vão ser invertidos e negados. Detalhe, já existia negação desde o início ali em cima, não existia? Se já existia, duas negações viram uma afirmação. Condicionado, aqui também tinha. Vai cancelar também. Então, como que nós vamos ler isso? Vamos procurar uma alternativa que diz o quê? Se o presidente lá, o cara, sei lá quem é, deu início à votação, aqui afirmou, deu início à votação, então as manifestações foram interrompidas. Beleza? Todo mundo consegue perceber que essa simbologia traduz isso que eu acabei de falar? Se foi dado início à votação, porque o tio aqui, o não, sumiu, ó. Então ele deu início. Então, as manifestações, aqui também não tem mais a negação. As manifestações foram interrompidas. Vamos procurar uma alternativa. Vai lá. Letra A. Se o presidente deu início à votação, então as manifestações foram interrompidas. Pronto, já é essa. Olha lá. Ó. Deu início à votação, então as manifestações foram interrompidas. Letra A é o nosso gabarito. Vamos ver por que não poderia ser a B. Se o presidente não deu início à votação, primeiro que a ordem já está errada. Tá? Oh, perdão. Ah, tá. A ordem está certa. Mas ele não retirou a negação. Ele tinha que ter retirado. Ali ele permaneceu com a negação. Né? Ele está falando não. E o nosso aqui tem não, aqui nessa simbologia. Aqui está só o V. Não tem o tio mais. Então, o não teria que ter sumido. E ele falou, se o presidente não deu início à votação, esse não aí está equivocado. Letra C. Se as manifestações desrespeitosas forem interrompidas. Aqui, ele não inverteu. Essa parte deveria aparecer no fim da frase. E na letra C, ele apresentou ela logo no começo. Vamos usar uma linguagem que a gente já apresentou. Ele não inverteu o antecedente e o consequente. Tá? Ele teria que trocar essa ordem, não trocou. Letra D. Se as manifestações continuarem, vamos ver, então o presidente começará a votação. Vamos pensar um pouco nisso aqui. Ó. Isso aqui é interessante. O que seriam manifestações continuarem? Porque não tem nada de continuar ali. Tem interromper. O que seria o continuar comparado com o interromper? É o não interromper. Interessantíssimo isso. Inclusive, foi uma questão que a gente comentou do simulado aí, né? Que caiu para o pessoal da Cefaz no final de semana. A troca da palavra, se existem palavras antagônicas, se podem ser trocadas por negação, podem. Tá? Então, o que seria um continuar? Seria um não interromper. Mas aqui não está escrito não interromper. Interromper. Tá certo? Então, está errado. E a ordem também. Letra E. Se as manifestações não continuarem, aí começa a dar um bug. Ó. O que é não continuar? Interrompidas. Então, até aqui, eu poderia ler assim, ó, na letra E. Se as manifestações desrespeitosas forem interrompidas.
O não continuar é interromper. Mas também estaria errado, porque o interromper teria que aparecer no fim, e aí ele estaria apresentando ele no começo. Então, realmente a única questão que bate certinho. Mas aqui ficou bonitinho com a letra A, não teria como errar. Só se você começasse a olhar para a questão e começar a pirar muito. Mas não pode pirar. Você olhou, já achou uma alternativa? A letra A ali está perfeita, gente. Não pode deixar o diabinho ficar cutucando muito a cabeça. Porque às vezes a questão está muito fácil, aí o aluno fala bem assim, nossa, é a letra A aqui, ó, fácil. Não, mas está muito fácil, eu vou marcar B, então, porque está muito fácil. Aí começa a se sabotar. Essa aí é perfeita, a letra A. É a letra A, confia. Poderia ter empatado, né? É verdade. Não poderia, é verdade. Tá certo. Teria que colocar não, porque então tem que pensar bem nisso. Porque o não vencer não significa necessariamente perder, né? Pode ser o empatar. Então, nesse caso, não caberia realmente. Tá certo. Gabaritinho, então? Tranquilos? Ficou errada, errada, errada. E a alternativa A nesta última. Pessoal, vamos mudar de assunto. Nós vamos falar agora, nós acabamos de falar das equivalências, tá certo? E agora nós vamos falar das negações. Professor, já falamos de negação. Falamos lá, eu lembro que você até falou da música do Zezé aí, né? Eu não vou negar que sou louco por você. Por que eu usei o exemplo do Zezé? Porque é o primeiro que veio na minha cabeça esse daí. Eu escutei tanto Zezé. Lá em casa era sertanejo o dia inteiro. Roendo. Então, quando eu comecei a estudar e pensei, que exemplo eu vou dar para os meus alunos? Zezé de Camargo, com certeza. Então, eu falei disso aqui, ó. Eu falei da negação, mas falei da negação das proposições simples, né? Por exemplo, fácil, eu falei que a negação deve vir antes do primeiro verbo, que a negação inverte a afirmação, e falei que a dupla negação, duas negações seguidas, igual a gente acabou de fazer, ó, negação, negação de novo, vira afirmação. Então, dupla negação e afirmação. Então, eu escrevi aqui, ó. Para negar uma proposição simples, basta acrescentar o não antes do verbo. Na verdade, daria até para melhorar isso daqui. Antes do primeiro verbo, tá? Que foi o que vocês anotaram. Ou retirar, caso já exista. Não é assim? Se eu estou negando uma frase que já é negativa, é só tirar o não. Tá certo? Foi o que a gente fez até agora. Por exemplo, se eu dou uma frase aqui para vocês, ó, negue a frase que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar bem assim. Anderson não é professor. Como que nega? Anderson é professor. Então, foi a segunda parte. Se eu quero negar uma frase, caso já exista o não, basta tirar o não. Facinho? Então, se uma proposição P significa Marte é um planeta, a negativa do P ficaria Marte não é um planeta. Simples assim. Agora é o seguinte, vai cair bonitinho assim, prova, só para fazer a negação da simples? Não vai, né, galera? Porque quem elabora a prova é o capeta. Falei para vocês. Vai cair como, professor? Vai cair para você negar uma proposição composta e não uma proposição simples, tá? Como que se nega uma proposição composta? Vamos lá, vamos com calma. O que caracteriza uma proposição ser composta? Ter várias declarações. E para ter várias declarações, ela precisa ter conectivos. Então, imagine que eu tenho uma frase ali, que eu usei como exemplo, ó, a frase P. João é médico e Pedro é músico. Como que eu nego a frase toda, e não apenas uma parte dela? Eu quero negar a frase por inteiro. João é médico e Pedro é músico. A maioria das pessoas, sem estudar, os aventureiros, eles pensariam assim, bem de boa. É só negar, falar o João não é médico. E falar que o Pedro não é músico. Mas tem um detalhe. Você vai negar que o João é médico, tá certo? Vai negar que o Pedro é músico, tá certo? Mas a negação envolve também o conectivo E. E a negação do conectivo E, quando a frase tem um E, e você está negando ela, você tem que tirar o E.
e colocar o que no lugar? O ou. Tá certo? Isto é regra. Inclusive tem nome. Essas regras das negações. Não é mais equivalência que a gente está falando, hein? Mudou de assunto. Nós estamos falando de negações. Negações do quê? Negações de proposições. Qualquer proposição, Anderson? Compostas. Essas são as compostas. Tem conectivo. Tem conectivo é composta. Negação de proposições compostas. Pode aparecer com algum outro nome no edital? Pode. Às vezes, nos editais, não aparece assim, ó, negações de proposições compostas. Às vezes aparece chamando como leis de Morgan. Tá certo? Leis de Morgan. Leis de Morgan são as negações das compostas. Então, a primeira eu já apresentei agora para vocês. Quando eu quero negar uma frase que se utiliza do conectivo e. Quando eu nego com o conectivo e, eu troco o e pelo ou. E nego as partes. Então, por exemplo, a frase João é médico e Pedro é músico, deveria ficar João não é médico ou. Principalmente a troca do e pelo ou. É aqui que seu concorrente vai ladeira abaixo e você vai ganhar um ponto na frente dele. Ele vai esquecer de trocar o e pelo ou. Ou Pedro não é músico. E aí tem uma regrinha simbólica. Olha a regra simbólica que eu escrevi. Ó. Negativa do P, conjunção. Conjunção é o E. Que. Como que faz isso daqui então, Anderson? Eu nego o P, nego o que, mas olha aqui, ó. Troco a conjunção pela disjunção. Em outras palavras, troco o e pelo ou, negando cada pedacinho da frase. Beleza isso? Ah, entendi. Boa pergunta. Olha, o ou não tem ordem na sua interpretação. Então, ele poderia ter colocado assim, o negativo de que aqui e o P aqui? Pode. Isso aqui não tem problema. Desde que você negue os dois, tem que negar os dois. E trocar o E pelo OU. Aí a ordem pode vir qualquer uma. Tá? Detalhe. Se a equivalência, que foi o assunto que nós acabamos de encerrar, ele mantém o valor da frase, por exemplo, uma frase verdadeira. E aí eu vou lá e aplico a regra 4. Ela continua verdadeira. Porque ser equivalente ao quê? Manter o valor. O valor fica o mesmo. Mas o que significa aplicar uma regra de negação? Significa que se ele me deu uma frase original, prestem muita atenção nisso. Ó. Isso aqui pode pegar a gente em enunciado, às vezes. Se ele me deu essa frase, por exemplo, essa primeira, João é médico e Pedro é músico. Se ele falou que essa frase é verdadeira, e eu apliquei a regra de negação nela, essa frase de baixo necessariamente vai ser falsa. Porque tudo que eu aplico regra de negação inverte de valor. Então, qual é o interesse, professor, em fazer negações? O interesse de se fazer negações é pegar significados opostos das coisas. Então, ele fala, ó, essa frase tem um significado, ela é honesta. Qual que é a mentira em cima disso? A mentira é a aplicação dessa regra que eu acabei de fazer. Então, a negação é sempre a inversão do valor. Como que pode vir enunciado, tentando bagunçar a minha cabeça? Parecido com o que eu acabei de explicar. Ele pode falar assim, ó, essa frase aqui, tal, 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 é uma frase verdadeira. Marque uma alternativa abaixo que representa a falsa. Se ele deu uma verdadeira e está pedindo uma alternativa contrária, eu vou aplicar a regra de equivalência? Se eu aplicar a regra de equivalência, eu vou errar. Se ele deu uma verdadeira e pede para marcar uma falsa, eu tenho que aplicar uma regra de negação, que é isso que a gente está estudando agora. Está claro isso para todo mundo? É só comparar com uma questão anterior, CESP, que a gente fez. Ele falou, essa é verdadeira, eu quero uma verdadeira também. Ele não inverteu. Verdadeira, manteve verdadeira. Aí é equivalência. Se ele pega e inverte, é negação. Entenderam o que eu estou falando? Sim?
Então, beleza. Essa é a primeira regra. Troca o e pelo ou. Se você entendeu essa, você vai entender a próxima. Regra número 2 de negação. Se a frase se utiliza do conectivo ou, eu troco pelo e. É praticamente o caso contrário. E troca por ou troca por e. Fica fácil. Exemplo. Cuiabá é uma cidade fria ou Curitiba é quente. Olha que interessante isso, inclusive. Eu estou falando aí que uma coisa que, do nosso senso comum, a gente sabe que não é legal aquilo ali que eu escrevi, né? Então é como se fosse uma mentira, né? É, porque ficou do anterior. Tá? Então, se eu escrevesse ali, ó, por exemplo, Cuiabá é uma cidade fria ou Curitiba é quente, e pedisse para você negar. Logicamente, eu estou pedindo para você inverter a ideia. Tá? Negar é inverter a ideia. Então, o ou troca-se por quem? Por e. E nego as duas partes. Já decorou, né? Ficou fácil. E troca por ou troca por e. Então, como que ficaria a frase? A frase ficaria: Cuiabá não é uma cidade quente. O ou não vai mais aparecer. Quem vai aparecer no lugar? E. Curitiba não é quente. O que eu fiz? Neguei a primeira, neguei a segunda, mas o principal, tirei o ou e coloquei um e. Isso, exato. Então, se eu falar para vocês isso daqui, ó, essa primeira frase aqui, galera, olha lá, ó, vamos lá, vamos brincar. Essa primeira frase é mentirosa, beleza? Quando eu reescrevi ela, agora ela ficou verdadeira. Isso que é negar. Facinho? Ele não precisa falar. Isso não é problema importante dentro do raciocínio de negações. A frase, inclusive, pode ter sentido nenhum. Ele pode falar qualquer besteira. Ele pode falar bem assim, ó. Considere a frase: João é flamenguista. Ou Pedro é corintiano. Como que eu vou saber se o cara é flamenguista e o outro é corintiano? Não preciso saber. Se ele pediu para aplicar uma regra de negação, o que eu vou fazer? O fulano não é flamenguista, o outro não é corintiano, se apareceu e, troco o e pelo ou. Não preciso nem saber o que é o quê. Eu só vou aplicar a regra. É só regra. É igual tabuada. Se aplica a regra. Já estudaram em matemática fórmula de Bhaskara? Já. Para que serve? Muita gente não sabe, né? Mas aprendeu a aplicar. Jogava lá na fórmula. Lá. X é igual menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Não. O delta é B quadrado menos 4AC. Mas, a maioria aqui aprendeu a aplicar, jogar na fórmula. Então, encare mais ou menos assim. Pediu negação? Aplica na fórmula. É muito raro acontecer. É que como é uma frase... Você fica buscando sentido, né? Parece que o cérebro... Ó, isso é legal falar, tá? Principalmente para quem está começando no estudo da lógica. Quando você estiver resolvendo questões que são frases iguais a essa daqui, o cérebro vai ficar buscando um sentido, vai ficar buscando uma interpretação. Fuja disso aí. Fuja do sentido, se apegue à estrutura. Essa lógica não é uma lógica de interpretação, tá? A lógica de interpretação é uma outra coisa, tá? Essa lógica aqui, ela é uma lógica chamada lógica aristotélica. É uma lógica que busca o estudo da estrutura apenas. Não estou preocupado com o conteúdo. Eu não estou interpretando as frases. Eu apenas estou aplicando regras em cima delas. Tá bom? Então não fica buscando muito sentido, não. Memoriza a fórmula, aplica e espera o nome sair no diário oficial. Né? Amém, aleluia. Receba. Isso, bacana. Show de bola. Excelente.
Corta. Tudo que a gente falou sobre dupla negação continua valendo. Então, até agora, eu só dei frases bonitinhas, né? Para conduzir a aula, ficar todo mundo tranquilo. Mas pode aparecer de que no começo ele já apresente uma frase negativa na sua forma original? Pode. Pode ser que ele apresente duas negações logo no começo, ou uma parte só negativa, outra afirmativa. E aí o que eu vou lembrar? Exatamente o que nós falamos agora há pouco. Se eu tiver que acrescentar mais um não, vai apagar, vai cortar um com o outro. Então vamos criar uma hipótese aqui. Vamos supor que ele me deu uma frase que já tem uma negação no começo. Ele fala bem assim, ó. Anderson não... Ó, já começou assim a história. Anderson não é palmeirense. Não sou mesmo. Graças a Deus que me livre. Graças a Deus. E aí ele fala assim, João é flamenguista. E aí ele me falou o seguinte, ó, dada essa sentença aqui, essa frase, ou essa proposição, faça para mim uma negação dela. O exercício me pediu para fazer uma negação. Tudo bem? Então vamos fazer aqui de uma maneira rápida, sem precisar ficar escrevendo muita coisa. Se ele quer negação, não pediu equivalência. Equivalência é outra coisa. Pediu uma negação. Eu vou pegar esse e, vou tirar. Vou colocar quem no lugar? O ou. Beleza. Além de acrescentar um ou, eu teria que negar a primeira parte e negar a segunda também, não é? Essa é a regra. Negar as duas e tirar o e e colocar o ou. Só que já existia aqui, ó, um não. E eu teria que colocar outro pela força da regra. Esses dois iriam ser cancelados. Mas nessa parte que não tinha, eu iria acrescentar. Então a frase ficaria, Anderson é palmeirense ou João não é flamenguista. Essa é a frase na forma negativa, na forma negada. Tá certo? Então o que nós falamos anteriormente sobre duas negações continua valendo. Tá bom? Beleza. Agora essa 3 aqui é bem interessante e ela volta lá naquela estrutura da tabela verdade que nós fizemos ontem. Lembra que eu fiz uma tabela grandona? Aqui. Tabela verdade bem grandona? Vamos, inclusive, revisar ela aqui do jeito que você tem que escrever ela na prova. Hoje eu não vou fazer ela igual eu fiz ontem lá, bonitinho. Hoje eu vou fazer assim, ó, modo automático. No dia da prova, você tem que pegar e rabiscar rapidinho uma tabela lá, igual eu vou fazer aqui, ó. Precisa ficar bonitinha, professor? Negativo, para ficar tudo torta, desde que você entenda. Você vai fazer logo aqui, ó. Chegou na prova? Pô, tem tabela verdade. P, pronto. Q, beleza. Vamos lá, vamos fazer ela inteirona. P e Q. Estou fazendo até enfeitada demais aqui. Depois, P ou Q. Fiz errado. P ou Q. Fiz. Depois, ou, né? P, aí, ou. Q. Condicional. Condicional é o se, então, é a flechinha. P, condicional o quê? Olha lá, ó, pronto. E última. Eu estou interessado justamente nessa aqui, ó. P, bicondicional o quê? Eu vou explicar por que eu estou usando aquela regra ali que eu vou falar agora. Quantas linhas tem a nossa tabela verdade? Essa matriz aqui. 4, beleza. 1, 2, 3, 4. Nem ficou bonitinho igual a de ontem, mas tá bom. Você vai fazer aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos lá. Primeira, a conjunção só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Segundo, só é falso se tudo for falso. Terceira, valores iguais, falso. Valores diferentes, aqui no meio, ó, verdadeiro. E aqui, valores iguais de novo, falso. Condicional, só tem uma falsa. Vem ferrar, ferrou bem aqui. O resto tá beleza. O que eu quero dessa explicação é apenas essa parte. Eu quero que vocês entendam isso. Ó. Tá vendo esta parte, esta coluna?
ela é uma coluna da disjunção exclusiva, do ou. E se eu comparar esta coluna com esta daqui, olha o que acontece. Esta última é V, F, F, V. Concorda? Então, esta coluna é exatamente o inverso desta. É ou não é? E inverter valores é justamente negar. O que eu estou querendo dizer? Que a bicondicional é a negação da disjunção exclusiva. Uma é a negação da outra. De forma que vai acontecer uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou apenas trocar o conectivo. Eu não vou precisar acrescentar não dentro da frase. Eu não vou precisar escrever assim, João é cuiabano, eu vou colocar João não é cuiabano? Não precisa. Olha o exemplo, olha no slide ali, ó. A frase que eu dei para a gente usar como parâmetro, P. Ou João é cuiabano, ou João é goiano. E vai ficar sem sentido nenhum, não tem problema. Ou João é cuiabano, ou João é goiano, beleza? Qual é a negação dessa frase? Você só vai tirar o ou e vai colocar o que no lugar desse ou? Se e somente se, que é a bicondicional. Então você vai manter ali, João é cuiabano. Se e somente se João é goiano. Você precisou acrescentar não em algum lugar? Você precisou negar a frase? Você só trocou o conectivo. Você só tirou o ou e colocou quem? Bicondicional. Fez isso, já está negado. Eu já neguei. Tem gente que acha que para negar alguma coisa, a palavra negar significa necessariamente colocar não dentro de alguma coisa. Não é. Eu posso negar coisas sem acrescentar não. Vou dar um exemplo que não é este, mas que utiliza a lógica de não precisar colocar o não dentro da frase. Quem já estudou isso aqui não dá a resposta não, porque quem já estudou quantificadores vai saber rapidinho. Negue a frase para mim. Negue essa frase. O que é negar? Inverter, não é? Inverter a ideia. Então, eu vou contar uma mentira aqui. Eu quero que você negue para mim isso que eu vou acabar de falar. A mentira que eu vou contar é: todo político é honesto. Negue essa frase para mim. Como que ela ficaria negada? Todo político não é honesto? Como é que é? Não. Todo político é corrupto? Oh, essa ideia dela é bacana para a gente comparar. Nenhum, tá vendo? Duas ideias interessantes. Algumas pessoas falaram, todo político é corrupto, e alguns falaram, nenhum político é honesto. Né? As duas ideias procuram negar a ideia da honestidade, né? E não da quantidade todo. As duas estão equivocadas do ponto de vista lógico. Se eu quiser negar todo político é honesto, falar, pô, André, você está mentindo. Você está falando que todo político é honesto? Está errado. Qual que é a ideia que deveria prevalecer, então? Muita gente pensa que nenhum político é honesto. Não, não fala isso, não. Nenhum político é honesto. Muita gente tem vontade de falar isso. Pensa comigo. Vamos supor que tem uma quantidade gigantesca, realmente, de políticos desonestos. Mas se você me apresentar, presta atenção, um único exemplo de honestidade, só um, não precisa ser dois. Se você me apresentar só um, dentro de todos os políticos que existem no mundo, se você apontar um que seja honesto, essa minha ideia já é mentirosa. É ou não é? Então, quer ver como que você quebra a ideia do todo? Você não precisa colocar nenhum, você não precisa colocar não dentro da frase. Você pode falar bem assim, ó, algum político é honesto. Eu precisei acrescentar algum não na frase? A frase que eu dei como original, a minha ideia era todo político é honesto. E você fala que eu estou mentindo. Você quer quebrar, né, essa defesa. Você quer quebrar essa ideia. Você poderia quebrar de uma maneira lógica falando
algum político é honesto. Poderia ser assim também. Ó. Existe pelo menos um político que é honesto. A ideia do nenhum não é necessariamente a negação do todo. Porque o nenhum você está excluindo toda a categoria. Não precisa. Você precisa apresentar apenas um fato. Se existir um, pelo menos, já está quebrado. Por isso que a generalização é frágil. Toda generalização do ponto de vista lógico é muito frágil, porque ela é fácil de ser quebrada. Basta você apresentar um exemplo que quebra a totalidade, o todo, né? Eu estou usando como ideia, que eu acabei de falar? Não, deixa eu concluir. Eu estou usando essa ideia do todo apenas para dizer que, quando eu estou negando algo, eu não preciso necessariamente acrescentar nãos dentro das frases. Eu posso inverter uma ideia invertendo apenas a ideia. Por exemplo, quando eu estou negando alguma coisa que tem ou, eu preciso colocar não dentro da frase? Não preciso. Basta trocar o ou por quem? Se e somente se. Se eu trocar o ou e colocar se e somente se, já está quebrada a ideia. Parece que quando o senhor questionou as nossas respostas, o senhor buscou um sentido. E ali não tem. Não tem para esta frase. É. Mas para justificar a sua explicação, o senhor procurou um sentido. Não, Para mim ficou essa ideia. A ideia que eu trouxe é justamente essa que eu repeti por último, de que do não, de que você não precisa acrescentar nãos dentro de uma frase para negar ela, entendeu? Então, por exemplo, Mas se acrescentar, está errado neste caso. Inclusive, no caso do nenhum, estaria errado também. Do ponto de vista lógico, falar que a negação do todo é o nenhum, está errado. A negação do todo não é o nenhum. É apontar algum que faz parte. Algum que faz parte do conjunto. A gente vai estudar isso com mais detalhes. Mas isso é claro. Tá? E isso não é lógico do ponto de vista dessa lógica aqui. É, inclusive, lógico do ponto de vista da língua portuguesa e tudo mais. Se você pegar uma redação mal escrita, o cara tiver ali uma interpretação boa, ele vai apontar equívocos no uso do todo, a negação do todo. Tudo isso que a gente está falando é aplicado, tá? Eu coloquei um exemplo que não é muito ilustrativo nesse sentido, mas eu posso criar um. Eu posso criar uma ideia meio genérica, falar, inclusive de uma questão. Eu poderia falar bem assim, ó. Ou tenho saúde, ou sou feliz. Isso é uma questão de prova, tá? Ou tenho saúde, ou sou feliz. Qual é a negação dessa frase? Aplica essa regra. Só tira o ou e coloca o se e somente se. Acabou. Ou tenho saúde, ou sou feliz. Tenho saúde, se sou feliz. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Então, vou voltar para a fórmula de Bhaskara. Não fica viajando muito. Eu até viajei aqui para tentar explicar alguma coisa. Mas não fica viajando na hora da prova. Quer negar a frase? Ela tem ou, tira. Coloca quem no lugar? Acabou. Está resolvida a questão. Tá certo? Tira o ou, coloca se somente se. Ou João é cuiabano, ou João é goiano. Como que fica? João é cuiabano, se e somente se, João é goiano. Estamos combinados? Pronto, acabou. Professor, não acredito. Não tem problema, faz sem acreditar. Acerta a questão. Né? Número 4. Última regra. Eu sou difícil de... Até admiro professores que ensinam macetezinho, assim. Tem professor que faz música para ensinar regrinha, eu não consigo. Aí eu falo por curiosidade que essa regra 4 é uma única regra que eu lembro um macete, porque uma aluna falou uma vez para mim. Ela já tinha estudado lógica algumas vezes, e ela falou, professor, essa regra número 4 é a regra do homem safado, né? O que é a regra do homem safado? Ela foi explicar. Isso aqui, ó. A negação da condicional. Lembra da condicional? Falamos muito, né? A condicional é o se então. Beleza? Então, como que eu nego uma frase que tem se então? Ele me deu uma frase lá, por exemplo, se você estudar, então será aprovado. Se então. Como que nega essa frase? Olha a regra dela aqui, ó. É um P. O que é isso aqui? Um E, que é a conjunção, né? Isso aqui é uma negação do quê?
Aí ela falou, por que essa é a regra do homem safado? Porque na condicional você mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Segundo ela, eu não entendi por quê. Eu não entendi por quê que essa regra do homem safado. Aí ela falou, toda condicional, e cai bastante em prova, tá? Cai bastante, negação da condicional. Toda condicional você mantém a primeira e nega a segunda. Por exemplo, se você estudar, então será aprovado. Mantém a primeira. Você estudou. E nega a segunda. Não foi aprovado. Deus me livre isso acontecer, né? Por isso que é uma negação, nega. Então, a negação da condicional, mantém a primeira e nega a segunda. Tudo é regra. Vale a pena decorar. Tá? Decora. Facinho? Isso. Então, tudo que se aplica nas frases que tem o não, aqui também pode acontecer. Por exemplo, se tivesse um não já na segunda, né? Uma frase que tem um não na segunda. Então, sei lá. Vamos lá. Vamos criar aqui. Se João... eu tô meio com raiva de político hoje, parece, hein? Se João é político, então João não é honesto. Olha, polêmico. Aí você fala para mim, professor, eu quero negar essa frase. Ou o elaborador falou para você negar. Negue isso aqui para mim. Qual a frase que representa a negação? Galera, deixa eu falar uma coisa aqui agora, bem sérias. Negação, às vezes, ele não fala bonitinho assim, tá? Apresente para mim a frase que é a negação. Ele pode falar, apresente para mim uma lei de Morgan aplicada... Morgan é um cara. Que é apresentado nessa frase, que é aplicada nessa frase. Beleza. Pode aparecer mais alguma coisa? Pode. Ele pode falar, apresente para mim uma frase que seja a... Olha aqui que interessante, ó. A frase contrapositiva. Uma frase que representa a contrapositiva. Contraposição pode ser... Apresente para mim uma frase que, agora que é muito específico. Se ele falar que essa é verdadeira, por exemplo, apresente para mim a frase que seja a falsa. Falsa, ele pode chamar de falácia. Tá certo? Então, se ele falar, aí ele teria que falar que é verdadeira a primeira, tudo bem? Se ele falar, sendo essa verdadeira, qual seria a falácia? A falácia seria pegar algo que é verdade e tornar falso, mentiroso, tá bom? Porque eu estou supondo que a primeira é verdadeira, entendeu? Se a primeira é verdadeira, a segunda seria a falsidade. Então, a negação né? Poderia falar negação, pode inclusive, tá? Pode falar direto que é a falsa. A negação, vamos lá. Regra. Pronto. Essa frase tem qual conectivo? Se então. Qual é a regra do se então? Mantenha a primeira e nega a segunda. Mantenha a primeira. João é político. João é político. Só que aí eu teria que colocar um e, né? Manter a primeira e, negar a segunda. Só que se eu negar a segunda, ela já tinha ou não? Com este outro, da regra, seria cancelado. João é honesto. Essa seria a negação dessa frase. Honesto. Beleza? Se João é político, não tem o C, na verdade, falei besteira. João é político e João é honesto. Tá claro isso para todo mundo? Pode. Se ele colocar um sujeito lá, né? Um substantivo próprio, o nome do cara. João é político e é honesto, entende-se. Assim como na língua portuguesa, né? Que remete ao João. Pode falar também, João é político e ele. Aí está remetendo. Aí não seria sentença aberta. Se eu, na mesma frase, ele falar João é político e ele é honesto, entende que é o João. Beleza? Não seria uma indeterminação, né? Vamos fazer exercício, porque
É no exercício que a gente sabe se estamos entendendo ou não. Aí agora eu não estou achando a lista aqui, ó. Sumiu a lista de exercícios. Aquela que estava no começo. Ah, eu acho que eu encontrei meio que na sorte. Deixa eu ver se é. Não sei se é, peraí. Ah, é. É, mas como que eu vou projetar ela ali? Peraí. Porque ficou ali o... Será que eu tenho que fechar o slide? É porque olha como que ela ficou salva aqui, ó. Ela ficou salva pelo... Ah. Esse é o nosso sinal? Não? É. Então resolve aí, a gente volta do intervalo e abre ela. Tá? Pessoal, vamos fazer um intervalinho e aí ele arruma aqui a lista pra gente fazer exercícios, tá? Show de bola. Uhum.